Ronaldo, eu estou precisando de você. A gente tem uma reunião agora, às 15 horas, com a diretoria, para apresentar o novo layout da empresa. Eu preciso que você use de toda a sua criatividade para a gente apresentar o melhor projeto possível. Que horas? 15 horas. 15? Tati, mas são 10 horas da manhã, Tati. Eu não sei se eu vou ter inspiração suficiente para dar conta. Vai sim, é a nossa oportunidade de mostrar tudo que a gente sabe fazer, de você também ficar ali mais exposto perante a diretoria. Não tem mais, vamos lá. Mas, Tati do céu, Sem mais, Ronaldo. 15 para as 3, eu preciso de todo o material na minha mesa. calma, calma, gente. Essa é só uma historinha que eu e a Tati tentamos encenar aqui, mas é uma historinha assim de vida real, porque hoje o nosso tema é criatividade. Eu sou Ronaldo Souza, jornalista, celebrante de casamento, gosto de mexer um pouco de artesanato, né? Gosto de ideias e gosto de bater papo, sobretudo com a minha amiga Tati. Tudo bem, querida? Oi, Rô, muito boa a sua atuação. Eu acho que a gente tem que usar a nossa criatividade, sim. Então, eu sou Tatiana Livramento, eu sou professora, mentora de carreira, consultora e mais um tanto de outras coisas que eu ainda vou descobrir pela vida, tenho certeza. E a gente está aqui para, como o Ronaldo já falou, tratar do tema da criatividade e, para isso, a gente precisa que você curta, compartilhe, comente, faça tudo que você puder para estimular a nossa criatividade também nos próximos vídeos. Exatamente. Bom, a minha atuação, a sua atuação também, que você fez uma chefe ali, ó, bem Brava! feito. Brava. Tati, que gancho a gente pode tirar dessa situação aí para a gente começar a falar da criatividade? Olha, Rô, criatividade é um tema que me permeia, né? Assim, a vida é permeada pela criatividade. Acho que fica melhor dito dessa forma. E cada vez mais eu entendo a criatividade como uma ferramenta para a gente resolver problemas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender, aceitar que uma situação como essa que a gente fez aqui, essa brincadeira dessa historinha, ela é uma situação corriqueira. Né? Quando a gente está na empresa, no nosso dia a dia, muito frequentemente a gente se depara com uma solicitação inesperada. E aí não dá para dizer não vou fazer, preciso de uma semana para pensar. Isso não existe. Né? Na vida real, a gente sabe que não é assim. Por outro lado, a gente também sabe que criatividade não é algo que venha com hora marcada. Ó, me dá aí uma boa ideia daqui a 3 horas. Não funciona desse jeito. Então, eu acho que a gente pode trazer, né, para o nosso bate-papo, primeiro essas duas situações, né? Uma da gente ter que ser criativo, né? Em algum momento a gente tem que usar da nossa criatividade, e a outra que é como a gente constrói um ambiente propício à criatividade. Eu acho que passa muito por aí. É interessante porque eu estava conversando com um amigo, né, que acompanha o nosso canal e falando para ele, a gente vai gravar hoje o tema criatividade. E ele é doutor em psicologia, uma pessoa muito antenada, e ele falou assim, nossa, Rô, que bacana. Você sabe, né? Criatividade é a maior exigência, ou uma das maiores exigências do século XXI, né? A gente vai passear aí por vários caminhos, mas acho que é legal a gente começar, sim, com essa questão do profissional criativo, porque quando a gente fala de criatividade, até certo tempo, você pensava que criatividade era quem trabalhava com arte. A pessoa trabalha com arte, ela é extremamente criativa para criar aquele quadro, né, aquele desenho, aquela escultura. E na verdade não é exatamente isso. Claro, o artista plástico, pintor, enfim, precisa sim da criatividade para desenvolver o trabalho dele. Mas no dia a dia, em todas as profissões, há a necessidade da criatividade. É verdade. E você estava falando, eu estava pensando aqui.
Acho que também é importante a gente pontuar que criatividade e inovação são coisas diferentes. Então, e assim, a gente vê muito hoje essa necessidade de inovar, principalmente no ambiente, né, corporativo, dentro das empresas. A gente escuta muito isso, né? Uma empresa inovadora, da onde que vem isso, né? Sim. Então, acho legal a gente mostrar que a criatividade é algo que já vem implantado no ser humano. Todos nós nascemos criativos, todos. Né? Basta você olhar uma criança brincando com uma caixinha de fósforo e imaginando que aquela caixinha de fósforo é o mundo inteiro, é tudo que ela quiser, né? E é tão bonito a gente ver isso, às vezes você vê reportagens de outros países, você vê outras crianças brincando em condições culturais, econômicas, tão diversas, e é a mesma carinha, é o mesmo encanto. Criança brinca do mesmo jeito no mundo inteiro, se você der liberdade para elas, né? Então, a criatividade nasce com a gente. O que acontece é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se moldando, e aí até uma grande sacanagem que fazem com a gente, né? Vão botando a gente dentro de uma caixa. Aí chega na empresa, alguém fala para você assim, agora você tem que pensar fora da caixa. Ora, caramba, por que me botaram dentro da caixa para depois me pedir para pensar fora da caixa? Né? É muito cruel isso, mas é verdade. Então, essa criatividade, quando eu falei que ela permeia a vida da gente, é nessas pequenas coisas, é a gente entender, reconhecer que não é só para as artes que a gente precisa da criatividade, a gente precisa da criatividade para viver. Agora, em que momento a gente atinge a inovação? Né? A inovação é aquela ideia criativa que a gente consegue formatar de um jeito que ela fique replicável e que, de alguma forma, ela traga algum benefício, algum retorno financeiro. Não necessariamente um produto inédito que você criou do zero e aquilo você vendeu, só isso é inovação. Não. Você tem soluções inovadoras, né? Resolver um problema que vai melhorar o desempenho, o resultado de uma empresa, vai gerar mais venda, aquilo ali também já é inovação, né? Você tem inovações de vários tipos e a gente não vai ficar aqui dando aula do que é inovação, porque não é essa a nossa proposta. Mas entender que todo mundo é criativo e que, a partir dessa criatividade, quanto mais criativos nós formos, maior a probabilidade da gente gerar inovações, que é o que, na verdade, vai movendo o mundo, né? A gente sabe disso. Uhum. E eu fiquei pensando bastante para a gente gravar esse vídeo sobre o ser criativo, né? Como ser criativo e como abraçar esse grande desafio de ser criativo, que é, na verdade, a gente falar, executar, realizar coisas que já acontecem, só que de uma forma diferente, né? Então, ser uma das coisas, né, que a gente é desafiado enquanto criatividade. Então, por exemplo, eu enquanto jornalista, né, dia 7, né, desta semana foi dia do jornalista, viu? Oh, Então... meu Deus, nem te dei parabéns. Obrigado. Mas eu ficava me lembrando que do tempo de repórter, jornalismo tem muita questão assim, lida com informação nova sempre, né? Mas existem as pautas que são as mesmas de todo ano. Então, todo início de ano vai se falar do quê? Planejamento para o próximo ano que está chegando. Planejamento. Mas daí, por exemplo, IPTU. Sim, as coisas que se repetem. Lista de materiais escolares. Dali um tempo chega a Páscoa, valor dos ovos, pessoas que estão fazendo artesanal, indústria. Então, tem algumas questões pontuais que se repetem, né? Alguns assuntos que se repetem. E aí eu, enquanto jornalista, todo ano, para abordar a questão, tinha que procurar um viés diferente. E aí é onde eu usava das técnicas para poder desenvolver o texto, para poder desenvolver uma passagem, né? A experiência que a gente vai ganhando ao longo do ano para fazer uma coisa diferente da outra. Então, tudo serve de inspiração, tudo que a gente vê. As matérias que a gente vê de outros colegas serviam de inspiração para mim também, não cópia, mas inspiração para eu colocar o meu jeito, a minha cara. Mas, nossa, olha que legal a forma que aquela repórter
ou aquele repórter fez na passagem, utilizou o texto dele para fazer a comparação ou para descrever. Nossa, que bacana, é um caminho a ser seguido. Como eu tenho referências no jornalismo, Ednei Silvestre, um grande repórter, Neide Duarte, nossa, essa para mim é a dona das palavras, uma grande jornalista. Mas você sabe de onde vem isso, Rô? A gente precisa ter repertório, sabe? Sim. Você pode observar que as pessoas que têm as soluções mais criativas, né, que pensam mais fora da caixa, elas se abastecem, né, de muitas coisas diversas. Normalmente são pessoas que... E eu não estou dizendo que espontaneamente fazem isso, não. A gente pode escolher. Criatividade é algo que a gente resgata, né? Como eu falei, a gente nasce criativo e vai perdendo a criatividade pelas imposições da vida que cada um leva. Sim. E quanto mais vai querendo se enquadrar, a gente vai ficando naquela caixinha. Resgatar isso é mesmo um processo consciente, né? Então, do que eu estou me abastecendo? Com quem eu converso? Porque se eu só falo com gente que convive no mesmo ambiente que eu, que teve a mesma formação que eu, provavelmente as minhas ideias vão ser muito semelhantes à ideia daquela massa que está ali convivendo comigo. Então, vamos buscar um curso numa área diferente, sabe? Se você está ali no seu jornalismo, por que não fazer uma aula, sei lá, de astronomia, né? Vai conhecer outras pessoas, vai fazer um curso livre sobre qualquer coisa que te interesse que não esteja ligada à sua profissão. Isso vai te obrigar a conviver com outras pessoas de outro universo. Você começa a ouvir. Tem nada melhor para ampliar repertório do que viajar, né? O que é uma viagem? Uma viagem bem feita, né? Uma viagem quando você se propõe a efetivamente conhecer as pessoas daquele lugar, aqueles hábitos, aquela cultura, quando você se arrisca a experimentar outros sabores, né? Eu vejo gente que viaja e busca tudo igual ao que tem onde mora. Você fala, meu Deus, né? E aí fala, eu não sou criativo, ou nem se dá conta que não é criativo, né? Mas precisa ter diversidade, sabe? As coisas que a gente absorve do mundo vão ficando de alguma forma armazenadas. Às vezes a gente nem sabe, quando a gente tem uma ideia assim, que a gente acha, o tal da eureka, né? A gente acha que veio do além. Não veio, não apareceu. É que o nosso cérebro ele tem uma forma muito louca, né, de funcionar, e ele conecta as coisas. Ele junta informações. Agora, se você não tem repertório, se você não deu input com as suas informações, ele vai juntar o quê? Se ele tem um monte de coisa igual, se ele tem pouca coisa para juntar, não vai, o output, né, aquilo que a gente bota para fora, não vai ser tão criativo assim. E aí, voltando naquela nossa historinha, né, como é que a gente reage? A gente costuma dizer que criatividade não dá para, não acontece fora marcada, e é verdade, agora tem que ter uma ideia, difícil isso. Mas quais são as ferramentas, quais são os recursos, né? Você estava falando aí de como tratar uma pauta repetitiva de uma forma diferente. Então, você falou, vou me inspirar em pautas anteriores, em pauta de outros colegas, em outras abordagens. Tem uma série de técnicas, né, que faz com que a gente realmente seja mais criativo. E tem uma que eu gosto, já vou emendando aqui, que eu gosto muito, que é jogue fora as suas 10 primeiras ideias. Quando você tem algo para resolver, né? Você tem ali um problema. Joga fora as 10 primeiras. Sabe por quê? Porque elas são as mais óbvias. A sua primeira ideia, ela é sempre a mais óbvia. Ela é a que está na cabeça de todo mundo. Ela é a mais simples. Ela é a mais evidente. Quando você começa a descartar, eu falo 10, se você não estiver conseguindo, né? Pode ser que a sua 10ª seja uma ideia legal. Uau. Mas faça esse exercício, sabe? Descarte as suas primeiras ideias, aquelas que vêm muito fácil, aquelas que você olha e fala assim, isso aqui tá fácil de resolver. Essa não é a melhor. Não é que elas não sirvam, mas ela não é a sua melhor ideia. Então essa é um recurso que às vezes eu paro e falo assim, bom, vamos lá, eu preciso, né, nessa nossa historinha, a gente precisa se destacar,
né? Vou ter que levar algo meio que no improviso, mas precisa ser bom, não é qualquer ideia que está servindo. Então, se acrescenta ali esse desafio. Joga fora as primeiras, as 3 primeiras, as 5 primeiras, se for um assunto muito óbvio, as 10 primeiras. E aí você vai ver que começa a surgir alguma coisa mais consistente. E fico pensando também, né, Tati, que nós vivemos tempos de tecnologia, de inovação, que nos exigem muita criatividade. Então, e nós conversamos bastante sobre isso por tentarmos nos inserir cada vez mais no meio digital, né? A gente troca essas figurinhas de como divulgar melhor o nosso trabalho, de como a gente usa as ferramentas da forma adequada. E para usar a ferramenta, tem técnica, mas precisa criatividade, né? Para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E eu acho que isso no tempo atual é muito exigente. Tudo, né? Tudo é muito online, tudo é essa mesma plataforma que nós estamos utilizando, o YouTube, são as redes sociais. E eu ando estudando um pouco aí também sobre novas profissões surgindo, sabe? Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro novas profissões surgindo. E eu estou estudando uma que é muito para a área da escrita. Não sei nem se eu vou saber pronunciar direito, porque eu sou ruim de inglês, tá? Mas é copywriting. Copywriting é a estratégia de você escrever para a venda, né? Exatamente. Então você veja, para um profissional desse que vem se destacando, e ele vai escrever para as diversas plataformas, mas uma única mensagem, e aquela mensagem que vai vender aquele produto, né? E eu estou achando muito interessante esse trabalho. Eu tenho tentado entender um pouco mais disso, porque eu gosto de escrever, embora às vezes eu tenho medo de... Depois eu falo disso, de algumas coisas. Não, a gente pode fazer um episódio sobre o medo. Sim, sim. Não, mas eu digo contar histórias, fazer as narrativas enquanto jornalista, eu não tenho dificuldade. Até para os meus casamentos, eu amo contar a história de amor, escrever a história de amor do casal. Mas às vezes, por exemplo, escrever um livro é uma vontade que eu tenho, ainda vou realizar, mas eu fico me segurando. Mas esse profissional, voltando lá do copywriting, esse profissional que precisa escrever o texto persuasivo, ele precisa ir a fundo, por exemplo, no produto, na empresa, que é para quem ele está escrevendo, que ele está oferecendo. Então ele tem que... É um caminho que ele vai percorrer até ele entender todo o esquema, e eu com a caneta na mão, mania. Compreender todo o esquema para, assim, com a criatividade, escrever o texto que vai alavancar a venda, que vai alavancar o nome da empresa, e aí ele vai ser bem lido nas redes sociais. Vou falar os nomes: Instagram, Facebook, né, TikTok, o que for para divulgar. E acho que ainda surgirão, né? Porque a gente tem isso o tempo inteiro. Isso que você está falando, Rô, tem vários cursos, né, falando de copywriting. Quem está nesse mundo do digital não pode escapar, né, desse conhecimento. Não. Mas falta muita criatividade para as pessoas. Porque o que você vê? Você vê formatinhos que se repetem. Né? A gente começa a receber aqueles e-mails que sempre, né, qualquer coisa que você se cadastra, você bota seu e-mail lá, você está autorizando que a pessoa te mande alguma coisa. E aí você vê a mesma estrutura, às vezes as mesmas palavras, e não é isso. É claro que existe uma técnica para você fazer a sua redação persuasiva, né? Copywriting é realmente uma profissão hoje, e acho admirável. Agora, precisa você dar o seu toque, a sua cara, a sua criatividade. Senão, você vai ser mais você vai ser um repetidor de formatos, e não é isso que o mercado quer. Exatamente. Acho que esse é o grande ponto. As pessoas estão muito acostumadas àquilo que já vem embalado, sabe? E elas dão pouca atenção a esses insights, a essa coisa do repertório, sabe? De você
parece que de repente você teve uma ideia, e não foi de repente, você às vezes é algo que você trabalhou a sua vida inteira, são conceitos que você já usou de diversas formas, tem uma informaçãozinha que está ali num lugarzinho que está guardada e na hora certa ela pula, né? Quando a gente fala conhecimento não ocupa espaço, essa é uma grande verdade, gente. A gente precisa se abastecer. A base da criatividade é o quanto você absorve do mundo que está à sua volta. E que depois é só juntar as coisas, né? Você conecta as informações e elas viram coisas novas. Você não precisa criar algo novo, né? Eu acho isso muito interessante. Vou colar aqui um pouquinho, que eu estava falando e me lembrei que eu anotei uma frase do Maslow. Sabe aquele que fala das necessidades básicas? Você tem que saciar primeiro as suas necessidades fisiológicas. A pirâmide de Maslow é uma teoria, é um psicólogo, né? E ele fala da questão dessa hierarquia das nossas necessidades, né? Então, primeiro você tem que satisfazer as suas necessidades básicas, depois fisiológicas, depois as de segurança, enfim. É esse camarada. E ele escreveu uma coisa que é muito assim, que é muito, retrata muito o que a gente está falando aqui. O acaso favorece as mentes preparadas. Estou sem óculos, né? Com outro óculos, então, mas é isso. O acaso favorece as mentes preparadas. Sabe o que é isso? É você se dar conta de que o tempo inteiro a gente tem que estar se preparando, sabe? É não ficar até o ócio, né? Já fala o Domenico De Masi, lá, o italiano, que fala sobre o ócio criativo, né? Sim. É aquele momento da incubação, de você deixar o seu cérebro funcionar sem você nem estar pensando muito naquele problema, aquela coisa do... Sabe, você está com alguma coisa muito importante para resolver agora e não está saindo, se desliga daquilo um pouco, vai andar de bicicleta, vai tomar um café, dorme se for possível, uma noite, né? No dia seguinte, parece que o negócio faz assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Né? É porque o nosso cérebro precisa desse tempo de incubação, de ir processando. Eu faço uma brincadeirinha, que é assim, as pessoinhas que moram no nosso cérebro ficam ali abrindo gavetinha e procurando o que combina com o quê, sabe? Divertidamente. Divertidamente, exatamente. Esse filme é incrível, é exatamente isso. Eu fiquei recordando, ainda trazendo muito a figura jornalística, que é da experiência que eu tenho também, dessa questão da criatividade, de dar um tempo, porque quando você é repórter, igual já fui de televisão, você sai para a rua, grava sua matéria, às vezes no jornalismo diário, que não era o que eu fazia, eu cheguei a ser repórter mais para programa, e às vezes eu tinha um tempo para poder construir meu texto, enfim, para mandar a edição. Mas geralmente no dia a dia o repórter grava, já escreve, já grava o off ele mesmo, já manda para a emissora que faz a edição, já vai editar no jornal na sequência ali em cima. É agitado. E precisa ser informação batida, rápida, objetiva. E às vezes para um programa você precisa ter um pouco mais de inspiração, porque às vezes você tem mais tempo para criar. Igual eu já trabalhei com grande reportagem, que você expande mais a questão textual dentro do produto. E aí eu saía, às vezes eu passava o dia todo em São Paulo gravando, saía daqui 5, 5 e meia da manhã, chegava aqui às vezes em Aparecida 8 da noite. Eu me lembro uma vez que eu fui gravar em São Paulo, peguei greve do metrô, eu cheguei aqui, já era mais de meia-noite, tinha saído 5 da manhã. Ok, faz parte. Mas, e aí você está gravando, e às vezes vai lá, aproveita e grava mais de uma coisa, e não exatamente na hora vem as ideias do que você vai construir de reportagem. Você sabe o que você tem uma produção, você sabe o que você precisa trazer de conteúdo, mas a construção textual, a montagem da matéria, não necessariamente nasce naquele momento. Às vezes nasce. Aí, se você está com a pauta, hoje com o celular, né, dá para anotar tudo ali, dá para adiantar coisas ali. Ok, mas nem sempre dá tempo. Mas eu chegava em casa, né, dormia,
né? Depois de fazer a refeição, de tomar meu banho, relaxar, dormir. E sempre era assim. Não era programado, mas a hora que eu acordava de manhã, ia tomar meu banho, vinha tudo aqui, ó. A inspiração textual vinha. E aí eu tinha que tomar o banho correndo para anotar, porque eu não podia perder aquilo, né? Ou aquilo ecoava tanto que eu conseguia chegar na emissora e já começar a escrever aquilo. E assim, vem com base na experiência Mas é aqui. isso, é esse tempo de incubação. Respeitando, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, nem sempre a gente, por conta das exigências, aí eu lembro da historinha inicial que a gente encenou aqui, nem sempre a gente tem esse tempo, né? Mas respeitar e entender os nossos momentos, talvez até gatilho de criatividade. E cada um conhece o seu. Você sabe o seu, eu sei do meu. Então, quando a gente precisa espremer para poder sair, a gente vai fazer. Mas se a gente tem um tempo e sabe lidar com ele, aproveitar ele da melhor forma, não. Eu sei que de manhã funciona melhor. Então eu vou dormir bem dormidinho e de manhã a minha mente funciona melhor. Tenho certeza que eu vou escrever ou eu vou realizar, executar o que eu tenho que executar de uma melhor forma. Só você me fez lembrar, né, também, né, ainda do nosso começo do programa de hoje, a importância da gente ter um ambiente que favoreça essa criatividade toda. Porque, assim, a gente está aqui falando o tempo inteiro do esforço individual, né? Eu quero me tornar mais criativa, eu vou me conhecer, eu vou saber o melhor momento, eu vou ampliar o meu repertório, eu vou ser muito curiosa. Tá tudo ótimo, né? Do ponto de vista do que cada um de nós pode fazer. Mas muitas vezes a gente, infelizmente, se vê num ambiente que limita essa nossa criatividade. E a maior causa, né, dessa limitação são os ambientes muito punitivos. Então, quando você tem a punição ao erro, né, quando você comete um erro e você sabe que você vai ser punido, ou você já viu alguém cometendo erros semelhantes que recebeu uma punição, essa punição pode ser de vários tipos, pode até ser alguém que chamou a atenção, deixou a outra pessoa numa situação constrangedora, né? Isso tudo é uma punição. E aí você, na hora, a gente se retrai. Eu vou dar a minha ideia? Não vou mesmo, vou me expor. Né? É isso que passa. Às vezes nem é tão consciente assim, mas você tem que estar num ambiente, você tem que criar um ambiente seguro, né? Que se você der uma ideia que alguém vai falar assim, nossa, que ideia boba, né? Você vai saber que aquilo não foi desrespeitoso, que pelo menos a pessoa ouviu a sua ideia, que às vezes ela é boba, mas junta com a de alguém e fica interessante, né? A criatividade, ela tem que fluir. Então, se você falar assim, ó, me dá uma ideia daqui a 10 minutos, não vai sair. Ou vai sair uma ideia muito óbvia, muito pouco criativa, né? Agora, se a gente já vem trabalhando junto, se a gente tem confiança, eu não vou ficar me limitando de te perguntar, o que você acha disso? Não vou ficar pensando, ai, Ronaldo vai achar que eu sou boba, ai, o Ronaldo vai tirar sarro de mim, ai, Ronaldo... Não, eu vou falar, e eu sei que o que você falar está vindo com carinho, com respeito, e que se for ruim eu vou pensar em outra coisa. Então, é triste isso, sabe? Mas a maioria das empresas que eu passo com a consultoria ou as mentorias que eu faço, eu percebo que ainda não é regra nos ambientes profissionais esse cuidado, né, em ter um ambiente seguro para que as pessoas se coloquem, né? Mesmo que seja... Hoje eu li um texto no LinkedIn, não me lembro nem o nome do rapaz que escreveu, mas era ele contando que num ambiente de trabalho ele não aguentou mais e começou a chorar. E aí ele conta que o vice-presidente da empresa deu de cara com ele, perguntou o que estava acontecendo, e ele não tinha outro jeito, ele acabou contando que estava se separando, enfim. Mas um texto tão bonito, falando da importância de saber ouvir, da empatia. E eu falei, puxa, que bom que isso, né, que aconteceu com essa pessoa foi num lugar onde, de alguma forma, ele teve uma segurança para que isso acontecesse. Sim. Né? Então, pensar nisso, como está o nosso ambiente de trabalho?
né? Porque a ferro e fogo aí não vai sair mesmo, não. Infelizmente, muitas das vezes a gente não tem a escolha de tornar o ambiente de trabalho favorável, né? Na verdade, assim, eu acredito muito nisso, nós criamos a atmosfera ao nosso redor, sobretudo aqui com os nossos pensamentos. Só que não deixar que as coisas externas interfiram, olha, será que Gandhi? Acho que Gandhi talvez lidava melhor Olha, com isso. eu tenho trabalhado bastante com essa ideia, não quero que me interprete mal. Não é que a gente individualmente não vai se preocupar com a empresa, com os resultados da empresa, não é isso. Mas se a gente consegue estabelecer a nossa forma, sabe? Eu não vou fazer o meu melhor para dar resultado para a empresa. É para o meu resultado, para o meu crescimento. Então, eu vou estabelecer ao meu redor um ambiente de confiança, pelo menos com as pessoas que eu convivo, eu vou estendendo a mão primeiro, sabe? Eu me coloco como uma pessoa de confiança e aos pouquinhos eu vou conquistando a confiança do outro e aí aquilo vai crescendo. Às vezes a empresa como um todo é um caos, mas a gente consegue criar uma ilha de segurança, sabe? Claro que isso tudo é sempre uma via de mão dupla, você tem que avaliar, você não vai ficar dando e levando bordoada, né? Mas você dá um pouquinho, vê o que vem de volta, dá mais um pouquinho, vê o que vem de volta. Na maioria das vezes funciona. Então, por isso que eu falo, é claro que esse comportamento de um funcionário em qualquer empresa vai trazer benefícios para a própria empresa, né? Mas eu acho que o que muda é a mentalidade do indivíduo. Sabe? É aquela coisa, eu não estou fazendo para a empresa ficar melhor, para a empresa ter resultado, eu estou fazendo para mim, para o meu ambiente de trabalho ficar bom, para o meu resultado profissional ser bom, para a minha imagem profissional ser melhor. E aí você começa a pensar com muito mais criatividade. Né? Se você tem ali pelo menos um parceiro de trabalho que você pode trocar uma ideia de uma forma muito sincera, muito espontânea, isso já te ajuda a ser mais criativo. Eu sou vitrine de mim mesmo. Sou vitrine da minha criatividade. Eu não sou a vitrine da empresa ao qual estou colaborando. Exatamente. Só aproveitar nossos últimos minutinhos aqui, porque eu não poderia deixar de dar uma passada. Nós ficamos muito na questão da criatividade no âmbito profissional. Outra vez eu escrevi lá no meu Instagram, eu fiz um post. Tem tempo que eu não trago algum conteúdo lá, mas como celebrante, sobre dicas para o casamento que cai na rotina. Como não cair na rotina, sabe? E aí é onde exige criatividade dentro do relacionamento a dois. Na vida de casado, no namoro, mas a vida de casado talvez exija mais ainda do que o namoro. Porque você convive, enfim. E é muito fácil da gente cair nessa rotina no dia a dia do casamento e deixar de pequenos gestos que são extremamente importantes caírem no esquecimento e de repente seu casamento, seu relacionamento cai numa situação que você não sabe como tirar dali, sair dali, mas às vezes a consequência é de uma falta de atitude sua mesmo, minha mesmo, enfim. E acho que tem uma coisa não é só não deixar cair no esquecimento, né? Porque a gente vê muitas situações que o gesto permanece, mas ele fica no automático, né? Então, não, hoje é o dia de jantar com meu marido. Porque toda quarta-feira, toda quinta-feira eu janto com meu marido. A gente sai para jantar. Legal. O que acontece nesse jantar? Vocês conversam? Né? Porque o hábito de sair para jantar você mantém há 20 anos. Legal, nunca falhamos. Tá, mas e como é? Né? Vocês buscam alguma coisa diferente? Vocês vão num restaurante diferente? Vocês vão ampliando o seu repertório para que tenha assunto. Porque o assunto do dia a dia, o assunto da rotina, a gente sabe disso. Às vezes é massacrante, né? O que não falta é coisa para você resolver, para você pensar, para falar de trabalho.
Então, não é só o fazer, é o como é feito, né? A Uhum. criatividade com esse olhar diferente, né? Para algo que às vezes é a mesma coisa há tanto tempo. Então, acho que isso é uma dica importante. Eu me lembrei do Linneu e a Dona Nenê na Grande Família, que tinha um dia da semana deles lá, né? É verdade. A gente sempre fala, às vezes, da questão da criatividade no relacionamento e muitas vezes ela é levada para a questão sexual do casal, né? É claro que também exige isso mesmo. Sim. E é muito importante também, mas não é isso. Não. A questão da criatividade é você chegar do trabalho, você está cansado, toma seu banho e tal, não vai se jogar no sofá e não vai bater papo. Vai ali, vamos fazer o jantar juntos, sabe? Hoje aconteceu uma situação no trabalho, queria desabafar com você também e tal, não sei o que. Hoje no meu trabalho aconteceu tal coisa, assim. Ufa, ainda bem que a gente tem um ao outro pra gente, sabe? São questõezinhas. E se o dia de sair para jantar é todo sábado, por que não tentar sair na quinta? Exato, porque fica se amarrando, né? Sabe? Encontrar soluções e não deixar a palavra eu te amo de lado e não deixar também que ela seja sempre uma mera repetição. Não só no automático, né? Ter criatividade para amar é muito importante, é muito especial. E quando é um amor, é um relacionamento cheio de conteúdo, ele vai fluir tranquilamente. As coisas não vão cair na rotina. Assim como no trabalho, a gente tendo a bagagem, como você falava, quando você tem as informações, você tem referências, você buscou, o relacionamento é isso. Amor é o maior combustível, é a maior bagagem. Nos amando também, o amor próprio, amando o nosso trabalho, a nossa profissão, nos tornamos também a nossa própria vitrine e assim a gente vai estar sendo sempre criativo e sempre com possibilidades na vida da gente, né, Tati? É isso mesmo, adorei isso que você falou, da importância, né, que o amor toma na nossa vida. O amor por nós, o amor pelo próximo, o amor por aquilo que a gente faz. Então, trazer criatividade para isso é sempre um alento, né? É uma forma de ficar leve, é uma forma de você resolver as coisas, resolver as suas situações, seus problemas, seus desafios de uma forma leve. Eu acho que a criatividade traz muito isso, né? O que eu vou, por onde eu vou, com quem eu vou falar, quais são os meus recursos. Você estava falando do casal, e é curioso que às vezes a gente percebe que um livro que um dos dois comece a ler vira assunto, né? Então, é uma forma criativa. Se às vezes você está sentindo ali que não está rolando muito um papo, as coisas estão meio esquisitas, busca um assunto que seja comum, começa a ler e começa a comentar na hora que você estiver junto. Nossa, estou lendo esse livro, fala isso, fala aquilo. Quando você vê, você passou uma tarde inteira conversando. Uma série na TV, é o Big Brother. Exato. Nossa, que tá quente, né? Mas eu acho, sabe, essa leveza, né? Eu acho que são as soluções mais leves, elas vêm com muita criatividade. Eu acho, sim. Com certeza. Bom, se você gostou aí do nosso papo, não esqueça de dar aquela curtida, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para que mais pessoas também possam nos acompanhar, possam deixar seus comentários, nos dar sugestões, porque nós queremos ser sempre criativos em trazer uma conversa construtiva aí para você, né, Tati? É isso mesmo, e coloca os comentários. A gente adora quando tem comentário, né, Rô? Muito mesmo. Minha amiga, gente, mais uma vez. Um prazer enorme, um exercício de criatividade que a gente faz toda semana. Eu adoro isso. E olha, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. A gente se vê de novo semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau para você que acompanhou a gente.